Existe uma linha invisível no mundo espiritual, uma fronteira sutil, mas real, um ponto além do qual não há retorno. Jesus não usou metáforas nem deixou espaço para relativização quando disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. Isso não é poesia bíblica, é alerta, é doutrina, é juízo. No mundo espiritual, nada acontece sem concordância. Então, se essa palavra tocar o teu coração, comenta aqui embaixo: eu concordo com o céu. E permita que essa verdade entre na tua vida e se una à nossa comunidade para se alimentar mais e mais da palavra de Deus, clicando no botão de inscrever-se. Jesus reforça: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12:32. Isso mostra um abismo espiritual que nem o próprio céu atravessa quando a linha é rompida. Mas por que essa distinção? Por que algo que é dito contra Jesus pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não? Para responder, temos que entender o contexto. Os fariseus viram Jesus expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo. Viram cegos enxergando, mudos falando, e mesmo diante da evidência incontestável do poder de Deus, escolheram dizer: ele expulsa demônios por Beelzebu. Eles sabiam o que estavam vendo. Não era ignorância, era rebeldia consciente. Eles estavam atribuindo ao diabo o que claramente era obra do Espírito de Deus. É como se a pessoa decidisse rasgar o último bilhete de resgate que Deus enviou. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele é a ponte, o mensageiro, o fogo que ilumina o arrependimento. Quando alguém despreza isso, pisa nessa ponte, cospe nesse mensageiro e apaga esse fogo, o que mais sobra? Que outro recurso o céu vai usar? No estoicismo, há um princípio chamado conformidade com a natureza, que significa viver em harmonia com a razão universal. Já no reino de Deus, a conformidade é com o Espírito Santo, o sopro divino que nos guia à verdade. Rejeitá-lo, não apenas com palavras, mas com uma vida de afronta e endurecimento, é escolher viver fora da graça, fora da verdade, fora da vida. E o que começa como uma simples resistência pode virar blasfêmia deliberada. Pode ser um processo gradual, um esfriamento sutil que apaga o fogo do Espírito dentro de nós. E a Bíblia não trata isso como coisa leve. Trata como algo eterno, porque há palavras que ferem, mas há rejeições que matam a esperança. E quando o Espírito é silenciado, ninguém mais pode chamar o coração de volta. Tudo começa pequeno, um pensamento, uma dúvida, uma crítica. A pessoa ouve o Espírito sussurrar, mas escolhe ignorar. E ali, nesse instante aparentemente inofensivo, começa a caminhada perigosa rumo à insensibilidade espiritual. Estevão, em sua última pregação, foi direto: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7:51. Essa resistência não é um ato isolado, é uma repetição, uma teimosia que vira estilo de vida. Primeiro se resiste, depois se entristece, em seguida se apaga, por fim se insulta. A Bíblia é clara em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é como ignorar o conselho de quem te ama. É passar por cima do selo de um relacionamento divino. Mas Deus ainda insiste. O Espírito continua tentando. Só que chega um ponto onde não é mais uma simples frieza, é um insulto. Hebreus 10:29 escancara isso. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Não estamos falando de quem escorregou e caiu. Estamos falando de quem cuspiu na mão estendida, de quem conheceu a verdade e mesmo assim escolheu o caminho da afronta. O pecado deliberado, intencional, depois de ter experimentado a verdade, esse é o ponto sem volta. Não é uma simples queda, é uma decisão consciente de negar aquilo que um dia foi revelado. Hebreus 6:4-6 dá um aviso pesado. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados,
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e caíram. O texto não diz que não podem ser perdoados, porque Deus não quer, mas porque não há mais arrependimento. O coração foi fechado. Esse é o perigo real. Não é que Deus se canse rápido. Pelo contrário, Ele insiste. Mas quando o Espírito é apagado por completo, não resta mais voz para convencer. A consciência é cauterizada como ferro quente numa ferida espiritual. E o que resta é apenas uma expectativa de juízo e fogo. Na física, há um conceito chamado ponto de não retorno. Quando uma nave ou avião atravessa um limite e não tem mais combustível para voltar. No mundo espiritual, esse ponto é um insulto ao espírito. E ninguém cruza essa linha de uma vez. Vai se acostumando com o erro, vai se afastando da voz do espírito até não ouvir mais nada. E é aí que mora o perigo. Ignorar e resistir não são a mesma coisa. A ignorância é o não saber. A rebeldia é saber e ainda assim escolher o caminho contrário. Paulo explicou isso com honestidade brutal. Dou graças a Cristo Jesus, a mim que no passado era blasfemo, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância. 1 Timóteo 1,13. A chave aqui está na ignorância. Paulo perseguiu Jesus achando que estava defendendo Deus. O coração dele ainda era sincero, mesmo que cego. E o Espírito Santo pode trabalhar com sinceridade ignorante, mas não com rebeldia deliberada. Jesus sabia o que os fariseus estavam fazendo. Eles não eram leigos, eram os estudiosos da lei, os religiosos da época. Viram milagres, conheciam as profecias, sabiam que aquele poder vinha de Deus, mas escolheram dizer que era de Belzebu. Isso não é confusão, é afronta, é cinismo espiritual. É como pegar o que é santo e jogar no esgoto da incredulidade proposital. E aí entra a gravidade da blasfêmia contra o Espírito. Não é só uma palavra maldita num momento de raiva. É o resultado de uma mente que decidiu rejeitar o mover do céu. Jesus disse que se alguém falar contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Ou seja, até quem negar Jesus pode ser perdoado, porque o Espírito ainda tem espaço para trabalhar. Mas quem fecha a porta na cara do Espírito Santo, tranca por dentro e joga a chave fora, não deixa mais nenhuma via de salvação ativa. João 16,8 diz que é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se a única ponte que leva o pecador ao arrependimento for destruída, não há mais volta. É como cortar a própria linha de salvação enquanto ainda está no mar revolto. Na psicologia, há uma síndrome chamada negação consciente. Quando a pessoa sabe o que está fazendo, entende as consequências, mas escolhe continuar mesmo assim. É isso que Hebreus 10:26 chama de pecar de propósito depois de ter conhecido a verdade. A Bíblia diz que, nesse caso, já não resta sacrifício para os pecados. É uma sentença espiritual, um veredito proferido não por Deus, mas por quem escolheu viver contra o Espírito até o fim. A boa notícia? Se você ainda sente temor, ainda se preocupa, ainda busca, então ainda não cruzou essa linha. Mas esse texto serve de alerta. Não se brinca com o Espírito Santo, não se zomba da graça, porque o que é desonrado repetidamente, um dia se cala. Cair não é o mesmo que abandonar. Tropeçar não é o mesmo que virar as costas. Existe diferença e a Bíblia trata cada caso com pesos distintos. O problema é que, muitas vezes, o medo de cometer o pecado imperdoável paralisa pessoas sinceras que apenas falharam. Precisamos entender que a graça de Deus cobre pecados, mas não acoberta rebeldias assumidas. Pedro negou Jesus 3 vezes, na hora mais crítica, com medo, com vergonha, mas se arrependeu, chorou amargamente. Mateus 26:75, Jesus não o rejeitou, pelo contrário, o restaurou com amor. Isso mostra que uma queda, mesmo feia, não é o mesmo que uma escolha definitiva por se afastar da luz. Deus não está à procura de perfeição, mas de rendição. O que ele não tolera é dureza de coração.
O problema da blasfêmia contra o Espírito é quando a queda vira morada, quando o tropeço vira hábito, quando a consciência para de reagir. E em 2 Pedro 2, 20 e 21 está escrito: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Não estamos falando de um escorregão, estamos falando de alguém que mergulha de volta na lama, com conhecimento do que está fazendo. A palavra apostasia carrega essa ideia. Não é apenas afastamento, é deserção, é abandono consciente de um caminho que antes foi aceito. É o que o autor de Hebreus chama de pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. É uma afronta tripla contra o Pai, o Filho e o Espírito. Na física, uma corrente elétrica precisa de conexão para fluir. Corte o fio e a energia para. No mundo espiritual, quem rompe deliberadamente a ligação com o Espírito Santo está quebrando o circuito de vida com Deus. E sem o Espírito, não há quem convença, quem oriente, quem acenda a luz. A alma entra em blackout. Mas aqui está a chave. Enquanto houver arrependimento, há esperança. Deus não desiste fácil. O Espírito Santo não se ofende por qualquer falha. Ele persiste, ele convence, ele clama com gemidos inexprimíveis. Mas se alguém calar essa voz por tempo demais, pode acabar não ouvindo mais nada. E esse é o risco real. O afastamento do Espírito Santo raramente é um rompimento brusco. É sutil, é progressivo. É como uma vela que apaga devagar até restar apenas fumaça. A maioria das pessoas que se afasta de Deus não fez isso da noite para o dia. Foi um processo, uma escolha aqui, outra ali, não tem problema ali, uma só essa vez aqui, até que o fogo do Espírito foi se apagando. E quando se dá conta, o coração já está frio. E Paulo não está falando com ímpios quando diz: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Ele está falando com crentes, gente que já foi selada, cheia, usada. Ou seja, mesmo quem andou com o Espírito pode escolher ignorá-lo e aos poucos ir apagando a sua obra. E não se trata apenas de ações visíveis, mas de posturas internas, orgulho, teimosia, dureza de coração. Isaías 63:10 é um soco na alma. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. No campo da neurociência, há algo chamado dessensibilização. Um estímulo repetido, por mais forte que seja, se ignorado por tempo suficiente, deixa de causar impacto. É o que acontece com o pecado na vida de quem resiste ao Espírito. Aquilo que antes doía, agora é tolerado. Aquilo que antes incomodava, agora é abraçado. A consciência adormece, a alma anestesia, o espírito fala, mas já não é ouvido. E é aí que começa o perigo real, porque esse afastamento é tão silencioso quanto mortal. E o pior, muitas vezes, quem está se afastando acha que está tudo bem, porque ainda frequenta a igreja, ainda canta, ainda prega, ainda serve, mas por dentro já se desconectou. O espírito já não tem mais espaço. E se não houver arrependimento rápido, o caminho é cada vez mais escuro. A boa notícia? Ainda há tempo. Se o Espírito está falando contigo agora, é porque ainda há fogo, ainda há voz, ainda há chance. Mas não se engane, se a resistência continuar, o fim será o silêncio. E quando o céu se cala, o inferno começa a falar. O Espírito Santo é o último recurso do céu, não porque seja inferior ao Pai ou ao Filho, mas porque é o último a agir diretamente no coração humano. O Pai envia, o Filho redime,
O Espírito convence. Ele é o toque final, a ponte viva entre o céu e a consciência. Negar o Espírito é cortar a última corda de salvação. Por isso Jesus foi categórico. Se alguém falar contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12:32. A gravidade não está apenas nas palavras ditas, mas no coração que escolhe resistir à verdade clara. E essa verdade é: tudo o que Jesus fez, tudo o que a palavra revela, tudo o que a cruz proporcionou só se torna realidade pela ação do Espírito. Ele é o ativador da salvação, o executor da graça, o selo da promessa. Efésios 1:13. João 6,44 deixa claro: não, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E quem atrai? O Espírito Santo. Ele é a mão estendida do céu, é o vento que sopra arrependimento, é o fogo que purifica, é a voz que chama. Quem rejeita isso está rejeitando a única rota de retorno. Na psicologia, quando um paciente nega o tratamento, o médico respeita, mas também lamenta, porque sem a disposição para ser ajudado, nem o melhor dos remédios surte efeito. Espiritualmente, é a mesma coisa. A graça é real, mas precisa de uma porta aberta, e o Espírito é aquele que bate, chama, insiste. Só que, quando o coração bate a porta na cara do Espírito, consciente e deliberadamente, o céu se cala. E não por falta de misericórdia, mas por ausência de resposta. Jesus não exagerou. Ele sabia o que dizia. O pecado contra o Espírito não é uma falha de linguagem, é uma falência de arrependimento. É o espírito humano dizendo: não quero mais ser convencido. E quando isso acontece, não resta mais nada. Não há salvação sem convencimento, e não há convencimento sem o Espírito. Se essa mensagem está falando com o teu coração até aqui, demonstra tua fé com um gesto simples. Curte o vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Ainda tem muito que o Espírito quer revelar. Existe um tipo de ciúme que é santo, um zelo que vem do amor e não do controle. Tiago escreve algo poderoso. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago 4:5. O Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia ou um recurso divino. Ele é uma pessoa que ama intensamente. E como toda pessoa que ama, ele se entristece quando é ignorado e se indigna quando é trocado. A Bíblia descreve isso como adultério espiritual, um relacionamento onde a noiva, a igreja, começa a flertar com o mundo, enquanto o noivo, Cristo, espera por uma entrega exclusiva. Quando escolhemos amar o mundo, sua cultura, seus prazeres e valores mais do que a presença de Deus, não é apenas uma distração, é traição. E o Espírito Santo sente. Ele se entristece, ele se enciuma. É por isso que Tiago 4:4 solta uma bomba. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É forte, mas é claro. O problema não está no mundo em si, mas na amizade com ele. Porque o mundo não aceita aliança. Ele exige exclusividade. E Deus também. Então, cedo ou tarde, quem tenta andar com os dois vai ter que escolher com quem vai ficar. No Antigo Testamento, Jeremias 3:1 mostra o peso disso. Você se prostituiu com muitas amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. E mesmo assim, nos versos 12 a 14, Deus abre uma janela de misericórdia. Voltem para mim, ó filhos rebeldes. Eu sou o esposo de vocês. Isso mostra que o ciúme do Espírito não é vingativo, é restaurador. Ele anseia por reconciliação. Na psicologia dos relacionamentos, quando alguém se envolve em um triângulo amoroso, o vínculo com o parceiro original vai se desgastando até se romper. O mesmo ocorre no espírito. A infidelidade espiritual vai apagando o fogo, a sensibilidade, a voz interior, até que o espírito se retira.
e não porque foi vencido, mas porque foi rejeitado. É por isso que a amizade com o mundo precisa ser levado a sério. O Espírito não divide espaço, ele não tolera rivais. O fogo dele não queima em altares misturados. Se há ciúme, é porque há amor. Se há advertência, é porque ainda há esperança. Mas a decisão final está sempre do nosso lado. Nada mais perigoso do que o silêncio do Espírito. Quando ele deixa de falar, não é porque perdeu a voz, é porque o coração humano parou de ouvir. Em Gênesis 6:3, Deus afirma: "O meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal." Ou seja, há um limite, um ponto onde o Espírito se cala, não por fraqueza, mas por honra à liberdade humana. Deus não força a porta de um coração que escolheu ser surdo. Isaías 63:10 deixa claro que Israel foi rebelde e entristeceu o Espírito Santo, e que por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Isso é assustador. O Espírito, que antes era consolador, virou juiz. Aquele que antes guiava, agora se afasta. E o silêncio que ele deixa para trás é ensurdecedor. Mas isso não acontece da noite para o dia. Há um processo, um endurecimento progressivo. Hebreus 3:13 fala do endurecimento do coração pelo engano do pecado. A cada pecado tolerado, o coração se acostuma. A cada chamado ignorado, a sensibilidade diminui. E quando menos se espera, a alma está em coma, viva por fora, mas morta por dentro. No campo da física existe um fenômeno chamado entropia, a tendência natural das coisas ao caos se não houver uma força ativa mantendo a ordem. O mesmo acontece com a fé. Se não houver cultivo, ela esfria. Se não houver vigilância, ela desmorona. Se o Espírito não for honrado, ele será apagado. Apagar o Espírito não é um ato súbito, é um ciclo. Começa com resistência, evolui para indiferença, cresce em afronta e termina em silêncio. E esse silêncio é o último estágio antes do colapso espiritual. Quando o céu já não responde, quando a palavra já não toca, quando o pecado já não dói. Mas há um segredo. Enquanto a dor ainda incomodar, ainda há vida. Enquanto a voz do Espírito ainda ecoar, mesmo que baixa, ainda há chance. O problema não é cair, é se acostumar com o chão. O problema não é errar, é endurecer o coração ao ponto de não querer mais voltar. O maior engano do inimigo não é convencer alguém a blasfemar de uma vez. É fazer com que a pessoa pense que ainda tem tempo. Ele não precisa que você negue o Espírito Santo agora. Basta que você vá adiando a resposta, racionalizando o pecado, brincando com o fogo, até que, sem perceber, já tenha cruzado a linha. E quando cruzar, não vai ouvir mais nada, só o eco da própria teimosia. Paulo fala de um estado espiritual tão profundo que a consciência se torna cauterizada. Como um tecido queimado que perde a sensibilidade, a alma perde a capacidade de se arrepender. Não é que Deus parou de chamar, é que o coração parou de escutar. E é aí que mora o verdadeiro perigo. A pessoa continua vivendo, servindo, até pregando, mas o céu já não a reconhece. É por isso que precisamos olhar para dentro agora. Não é sobre medo, é sobre zelo. Não é sobre condenação, é sobre despertar. Porque o Espírito ainda está soprando, ainda está acendendo corações, ainda está chamando. Mas se continuar sendo rejeitado, resistido, ignorado, ele vai se calar. E quando o Espírito se calar, nem a teologia mais sofisticada pode trazer consolo. Essa reflexão não é para gerar desespero, é para te salvar dele. Se ainda há dor, há chance. Se ainda há lágrimas, há esperança. Se você ainda se importa com a sua condição diante de Deus, então o Espírito ainda está te alcançando. Mas isso não vai durar para sempre. O tempo da graça é real, mas ele também é finito. É como um alarme. Ele toca por um tempo. Se ninguém levanta, ele para. E quando ele para, a tragédia acontece.
O Espírito Santo é esse alarme divino. E se ele está soando dentro de você agora, não ignore, não deixe para depois, porque pode não haver depois. Se essa palavra falou contigo, não deixe ela parar em ti. Compartilha com alguém que também precisa ouvir o que o Espírito disse hoje. Talvez esta seja a última chamada que essa pessoa vai ouvir antes que o silêncio se instale. Há uma linha que não pode ser cruzada. Um limite espiritual que, uma vez ultrapassado, transforma a estrada da graça em um beco sem saída. Jesus não falou da blasfêmia contra o Espírito Santo para assustar. Ele falou para alertar, porque enquanto há aviso, há chance. Enquanto há palavra, há propósito. Mas chega um momento em que o Espírito para de bater e o silêncio do céu se torna sentença. Ao longo dessa reflexão, entendemos que a blasfêmia contra o Espírito não é apenas uma fala, é um processo. Começa com resistência, cresce com indiferença, se fortalece com rebeldia e termina no insulto deliberado à única pessoa capaz de nos trazer de volta. O Espírito Santo não é um detalhe da fé, ele é o elo vital entre o coração humano e o trono de Deus. Mas também vimos que esse limite não se cruza por acidente. Ninguém tropeça e, sem querer, comete o pecado imperdoável. É uma escolha, uma jornada de endurecimento progressivo. E se você ainda sente temor, se ainda se importa, se ainda busca, então você está longe dessa linha. E isso é motivo de esperança. A beleza do Evangelho é que ele não apenas nos alerta, mas nos chama de volta. O mesmo Espírito que um dia foi rejeitado é o que hoje está te convencendo. O mesmo fogo que talvez tenha sido apagado ainda pode ser reacendido. O mesmo selo que parecia perdido ainda pode ser renovado. Deus não quer te perder. O Espírito ainda anseia por ti com ciúmes. Ele quer restaurar, reacender, renovar. Então, hoje é dia de decisão. Não apenas de evitar o abismo, mas de se lançar nos braços do Espírito, de buscar comunhão profunda, de reacender a sensibilidade, de dizer: Espírito Santo, eu não quero resistir mais, eu me rendo, porque nada mais perigoso do que ignorá-lo, e nada mais poderoso do que ser guiado por ele. Não viva no limite, volte para o centro da vontade de Deus, não brinque com o Espírito, honre-o, ande com ele, porque quem vive com o Espírito vive com fogo, e onde há fogo do céu, não há espaço para o frio do pecado.